Olá pessoal, eu estou aqui com o Chacal. Chacal é um dos maiores poetas da contemporaneidade no Brasil, é um ícone de um movimento da década de 70 e 80 que revolucionou a literatura, a poesia, o teatro, a música no Brasil, que foi a poesia marginal, né, também conhecida como a geração mimeógrafo. E o Chacal está aqui em Brasília, ele tem uma ligação aqui em Brasília, ele tem filho, ele tem muitos amigos, e ele tem uma ligação também porque ele morou um tempo aqui em Brasília, escreveu um período no Correio Brasiliense, e ele está sempre com um pezinho aqui. E a gente aproveitou que ele está aqui passando férias e pedimos para bater esse papo com ele, e agradeço a você, Chacal, de Eu que nos agradeço. conceder essa honra de entrevistar você. E a gente vai conversar com o Chacal. Primeiro a gente vai falar um pouco assim, vamos fazer uma retrospectiva, Chacal, porque você sabe que YouTube, essas novas mídias, muita gente jovem não sabe nem o que foi a poesia marginal, né, a geração mimeógrafo, a resistência ao regime militar lá na década de 70, 80, que vocês como poetas, como escritores, como artistas em geral fizeram. Então eu queria começar com você, você falando um pouco sobre o seu trabalho, seu trabalho, a sua vida, e falando do que foi esse movimento do qual você foi um dos ícones, foi uma das presenças mais significativas. E depois a gente vai falar do Brasil hoje e dos seus projetos. Pode ser? Pode ser, pode Então ser. tá, Chacal. Então já começo perguntando para você o seguinte: eu queria que você explicasse para o nosso público o que é a poesia marginal e o que é a geração mimeógrafa. Sim, são duas coisas que às vezes até se confundem, né? É, em 1970 caiu nas minhas mãos um livrinho do Oswald de Andrade, com a introdução do Haroldo de Campos. E, e esse livro transformou minha vida. Eu gostava de ler, lia Guimarães Rosa, lia mais crônicas e contos, mas poesia não gostava. A partir desse livro, e do humor, e da crítica, da síntese do Oswald de Andrade, eu, eu me falei, é isso que eu quero. É essa linguagem sintética e bem-humorada que eu quero. E como eu já gostava de ler, já tinha intimidade com a escrita e com a literatura, para mim não foi difícil. E era um período assim muito rico mesmo, muito era acrilírico, né? Seguindo aquela ideia da letra do Caetano, né? Porque ao mesmo tempo que você tinha aqui no Brasil a carga pesada de uma ditadura militar, de uma violência incrível, com torturas, perseguições e tudo mais, censura forte. Por outro lado, você tinha todo o movimento da contracultura, o movimento pop, o movimento hippie, que trazia uma brisa assim, de mudança no mundo inteiro, de esperança que as coisas mudassem, que em vez da competição nós tivéssemos mais a cooperação entre as pessoas, um cuidado com a natureza muito grande, uma liberdade sexual, enfim, também muito forte. E todo um processo ali de mutação, de mudança de paradigma, né? que, é, que, a, que a, as pessoas se tornassem pessoas mais flexíveis, menos com comportamentos menos rígidos, né? De só querer a repetição do status quo, que fosse uma coisa que absorvesse mais a experimentação, absorvesse mais as mudanças, enfim. E eu vivendo assim, em 68 eu tinha 17 anos. Então eu vivi intensamente isso nessa idade.
de adolescente, né? E aí quando caiu esse livro na minha mão, hoje, ela teve uma importância muito grande na minha poética, na minha linguagem poética, no meu entendimento de poesia. Aí eu passei a escrever, e justamente para comentar aquele momento drástico e de mutação constante e revolucionária que a gente vivia naquele período, de 67, 68, 69, 70. E a poesia me salvou, na verdade, porque eu vi essas coisas. Você era um adolescente de 17 anos, vivia aquele ambiente que, de certa forma, causava revolta, causava indignação, mas também te projetava para falar, pois, espera aí, precisamos contestar isso, né? Justamente. E eu vendo a contestação vindo através de todo o movimento tropicalista, que foi muito forte, que trazia no seu bojo o próprio Oswald de Andrade, e todo o rock internacional, Beatles, Stones, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Joplin. E a gente, nessa época, ia comprar, né? Os discos saíam, não tinha na loja comprar um disco dos Beatles. Sabia do lançamento, já ficava... Justamente. Eu acho isso muito incrível, cara, você poder, na época que saía, você ia na loja, comprava, ia para casa escutar. A gente tinha um outro tempo, né, Chacal? Hoje você era mais analógico. E analógico, né? Você realmente, você tinha um outro tempo. A informação que na época a gente já achava que tinha muita coisa através da televisão, do cinema e tal, mas não era nada perto de hoje, né? Não era nada. Então, eu comecei a escrever, influenciado pelo Oswald, e eu era uma pessoa muito tímida, muito introvertida, né? Por isso que eu gostava, vai ser difícil, por isso que eu achava que ia ser difícil, eu precisava encontrar uma linguagem que me fosse permitido fazer essa contestação, fazer esse diálogo com o contexto que eu vivia. Através do Oswald, me veio a poesia e eu comecei a escrever. Escrevi meus caderninhos ali muito timidamente e tal, quando de repente fui fazendo cadernos e tal, e aí eu convidando amigos para me visitar e tal, eles liam aquilo e falavam, pô, que maneiro isso aqui, por que você não publica? E eu falava, cara, como é que é para publicar? Eu escrevo para mim, né? Como é que é? Não tinha essa habilidade, eu não escrevia para mim não, tanto é que eu mostrava para os outros. Sim. Mas eu não sabia como reproduzir aquilo. Na época não existia internet, não existia nada disso, e parece que a gente era limitado ao livro a ter que ir numa editora, passar pelo crivo do editor, para o livro poder ser lançado. Aquela coisa mais industrial que parecia muito distante da gente. Muito né? distante. A não ser se você tivesse dinheiro para ele comprar. Sim, e não fazia parte do meu mundo. Meu mundo era sexo, drogas e rock and roll, né? Que era Santíssima Você era um hippie, Trindade. Então. Eu era um hippie, eu era o cara da contracultura, né? 17 anos, 1968. Na verdade, isso é um pouquinho depois. Assim, eu começo a escrever em setembro. Eu recebi esse livro em setembro. Então eu tinha 19 anos. E aí, os amigos falaram, por que você não publica? Eu tinha um grande amigo que era professor de história num curso pré-vestibular lá no Rio. Morava com ele, inclusive, e ele falou, pô, vamos fazer isso em mimeógrafo, cara, a gente leva lá e faz em mimeógrafo. Lá a gente roda prova, apostila e panfletos para o movimento estudantil, para convocar para as passeatas. Então, esse é o elo da poesia marginal
mimeógrafo com o movimento político estudantil. Na verdade, era muito mais que isso, mas o elo físico era o mimeógrafo. E, e aí eu fiz meu primeiro livro, chamado Muito Prazer. Tive que botar, era Muito Prazer Ricardo, porque com a paranoia que existia na época, a gente achava que o nome Chacal estava ligado, estava no DOPS, era o nome que estava no DOPS e, na verdade, eu não tinha muita atividade política. Assim, o máximo que eu tive foi um grupo de estudos sobre materialismo dialético, sabe? Aquela coisa meio clandestina. Você pertenceu a algum partido? Hein? Não. Não, né? Não. Então, eu lancei, eram 100 cópias em mimeógrafo, eu saí distribuindo aqui, de mão em mão, dava aqui, vendia ali, trocava colar. Um outro amigo meu fez também no mesmo período. E essa forma, por ser uma forma assim, fácil, barata, super barata de fazer, não necessitar de editora, passar por crivo de editor, foi virando uma Não tinha censura. Não tinha censura. Aquilo foi virando uma bola de neve, porque as pessoas estavam engasgadas com a ditadura até o caroço, né? E precisavam se manifestar de algum jeito, trocar informações. E aquela forma ali do mimeógrafo era bastante viável, né? Por isso é que se popularizou tanto. E foi uma coisa que eu acho até hoje extremamente política, porque rompeu um pouco com essa cadeia industrial, de modo de produção, sabe, de você ter que passar pela editora, aí a editora manda para uma distribuidora, a distribuidora manda para uma livraria. Passa por uma revisão antes ali e tal, a editora dá um pitaco ali. Né? Toda essa forma, por isso que se chamou poesia marginal, porque ela era a margem. Era a margem desse circuito oficial de editoras e distribuidoras e tudo mais. É como a música agora nos anos, a primeira década dos anos 80, que tinha o movimento fora do eixo, né? Sim. Que essa galera aí que conseguiu construir. Mas Chacal, eu queria só fazer uma observação, se desculpa interromper você, mas você está falando aí, eu sou 9 anos mais novo que você, mas eu vivi esse momento da década de 70, da militância, 70, 80, e você falou aí dos panfletos que eram... Tá, e a gente não consegue entender hoje, eu entendo, pelo menos é o meu entendimento, por que as redes sociais não estão atingindo a grande massa, e lá atrás a gente conseguia fazer um grande movimento entregando panfleto. A minha tese é que quando você entregava o panfleto, você conversava com a pessoa, você dialogava, né? Você trocava ideia, você discutia política, claro. Né? Isso era muito importante, contato corpo a corpo sempre foi importante, porque é onde as coisas mudam, né? Através da conversa, através das emoções que você troca com a outra pessoa, no olho a olho. Engraçado é que as metáforas para esse tipo de coisa são sempre corporais, né? A gente distribuía de mão em mão, a gente recitava, fazia o corpo a corpo, era o boca a boca, a divulgação era o boca a boca, e depois começamos a falar os poemas também. Então o corpo estava vivo, estava inteiro ali. Agora eu acho que hoje em dia, mesmo assim, há muita convocação para as manifestações através das redes sociais. As redes sociais são uma coisa importante. Acontece que eu acho que a era digital traz no seu bojo como dizem, eu acho bonito esse nome, uma hipertrofia informacional, sabe? Existe assim um excesso de informação que muitas vezes você não se dá conta das informações que você recebe. Ele se perde, né? Sabe? Se dilui de uma forma. Você vai para o Facebook, tem várias convocações para manifestação aqui, ali, acolá, e várias pessoas. É importante, as pessoas se colocam e se manifestam, e leem, não sei o que e tal. Mas eu, pessoalmente, sou da era
analógica ainda, eu fico meio tonto com aquele quantidade de informação. Toda essa informação analógica que circulava ainda nos anos 60, nos 70, facilitou a poesia, imagina. Porque como a censura fiscalizava mais a música, o teatro, o cinema, que eram linguagens de massa, né? Principalmente a música. Então, era todo mundo censurado ali, o Caetano e o Gil tiveram que ir para o exílio, todas aquelas coisas que uma linguagem mais popular infligia. A poesia não, a poesia sempre foi uma coisa, nunca teve uma coisa, uma recepção muito popular e muito forte. Mesmo no Nordeste. Era tida como um pouco elitista, um pouco elitista. Um pouco assim, muito sonhadora, uma coisa assim que meio fora da realidade, e as pessoas querem coisas mais concretas, vamos dizer assim. Talvez seja isso. Um pouco essa coisa mais assim. Talvez seja essa coisa. Estou encontrando a palavra, mas você entendeu, né? Entendi. Mas mesmo tinha uma poesia do Cordel, por exemplo, que era mais popular, mas mesmo assim, porque como falo Caetano, o Brasil é um país musical, né? Exatamente. Então se não tem um tantã por trás, não tem uma percussão... Mas aliás, a letra de uma música é uma poesia, e você foi um grande letrista também, que é uma questão que a gente vai trazer aqui nessa entrevista, que Chacal, ele participou aí do movimento do rock dos anos 80, ele foi letrista, ele trabalhou inclusive com a Blitz, aquela turma lá que se articulava inclusive no teatro, né? Você quer falar disso já? Acho que era bom, né? Pois não. Vamos emendar aí? Vamos. Fala aí, como é que foi a sua participação nesse movimento? O seguinte, que esse período todo da poesia, do mimeógrafo e tal, foi uma coisa importante para a gente aprender a tornar público o nosso poema. A gente conseguiu, isso foi, eu acho que grande legado da poesia marginal, foi a conquista do corpo, trazer o corpo para a poesia, não deixar ela apenas dependente do livro e da palavra escrita. Porque logo em seguida que nós começamos a publicar, pouco tempo depois nós já estávamos, porque o grande desejo da gente era ser cantor de rock, a gente não queria ser poeta. Poeta era uma coisa, sabe, por fora na época, era uma coisa que não, sabe. Mas a coisa está emendada também, né? Está tudo emendado, está tudo emendado. Faz uma linda letra de uma canção de rock, está fazendo uma bela poesia também. Sim, mas mais do que fazer a letra, na verdade, o que a gente queria era ser cantor. Ser cantor, sabe, né? Tá ali na frente daquele público de milhares de sediar, pessoas, sabe? Com aquela banda atrás e cenário. Você chegou a ser cantor? Não. Bem que eu queria, mas não consegui. Eu era tímido bastante para isso e o mínimo de autocrítica, porque eu acho que cantor precisa ter uma técnica, algum tipo de afinação, coisa que eu não tinha. Então de repente, a gente estava fazendo o que a gente queria. A gente estava num palco com o microfone na frente, o público na frente, apesar de ser um público de poucas dezenas de pessoas, mas a gente estava falando nossos poemas. Então a música não tinha muito nessa época. O rock, que era a nossa formação musical, esse período, o que florescia muito era a MPB. Era o tropicalismo, que já mistura um pouco de rock ali, mas era Chico Buarque, Paulinho da Viola, o Luiz Melodia, essa turma, Clara Nunes, vários cantores. Então, era isso que aparecia mais, e não era bem a nossa praia. A nossa praia, como eu disse anteriormente, sexo, drogas e rock and roll, que era coisa dessa coisa da contracultura, mais cosmopolita, mais
pegando outros hábitos e outras. Então, quando. E esse período todo dos anos 70, que é uma década assim, que nós tivemos muito presente com a poesia ali, fazendo os livrinhos e tudo mais, o que vigorava mais era a MPB. Depois que Caetano, Gil, Calim caiu, aparece Fagner, aparece Alceu Valença, Elba Ramalho, aquele Belchior. E então, que também era uma música extraordinária, mas ainda MPB. Mesmo que o Alceu já se engraçasse com rock e tal, mas. E aí a gente ficou como poetas, até porque a gente estava bem ali, a gente estava fazendo sucesso, a gente estava gostando de falar os poemas, sabe? Essa interação direta com o outro, né? Mas quando deu 7, 9, esse amigo meu que tinha feito produzido o primeiro livro em mimeógrafo, o nome dele é Guilherme Mandaro, ele se mata. Sério? Se matou e não aguentou a barra, estava com problemas, né, psiquiátricos e A tal. gente pode considerar que ele foi o criador da produção em mimeógrafo? Foi porque ele dava aula num curso que tinha um mimeógrafo. Foi ele que te sugeriu ir para Isso. Exatamente. Ele tinha um ano a menos que eu. Depois se tornou um grande poeta. Eu até relancei a obra completa dele, agora que são só 2 livros. E aí, com a morte dele, a gente já estava num período. Lembre-se que a gente vivia um período muito forte de ditadura, né? Se a gente reclama hoje, aquele período também foi uma coisa. É bom você falar isso, Chacal, porque essas novas gerações, a gente vê um movimento aí que prega a volta daquilo, né? A gente que vivi menos, mas você viveu muito mais, você viveu sua parte da sua infância e sua adolescência toda e a juventude sob uma ditadura militar e uma barra, né, cara? Barra pesada, sem liberdade. De certa forma, mais barra pesada que hoje, porque naquela época se matava, torturava, prendia, desaparecia. E é engraçado você ver que hoje as pessoas têm o desejo de volta disso, que é um desejo que nunca morreu, é um desejo que estava disfarçado, porque, afinal de contas, essa classe mais conservadora, mais reacionária, ela tem 500 anos de existência, né? Aqui no Brasil. Está no DNA dessa elite nossa. Justamente. Né? Então ela teve um breve momento de contestação no governo PT e retomou rapidamente as rédeas e de uma forma bastante violenta. Eu acho muito incrível assim, a lavagem cerebral que a mídia faz, sabe? Enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas eu acho de uma competência muito grande, assim, ideológica, né? Essa coisa de transformar pessoas que eram ajudadas, pessoas que tinham as possibilidades de mudar de vida e tudo mais, negarem esse processo, sabe? Negarem isso como se aquilo não tivesse acontecido e que tudo que tivesse acontecido naquele período tivesse sido negativo, sabe? Tanto nas classes mais baixas quanto nas classes mais altas. As classes mais altas, é claro, eram imediatamente atingidas por isso. Se bem que nunca foi, na verdade, porque sempre tiveram os seus lucros e os bancos e a elite. Os privilégios, né? O Estado beneficiando eles de todas as formas. Mas as classes mais baixas, assim, é que eu fico achando uma coisa incrível, esse poder de sedução, de abdução que a mídia tem, que transforma.
Eu não sei de que jeito a gente pode combater isso. Eu acho que esse é o principal problema hoje. É como, como se tivesse, eu digo que precisava ter um mandrake, não mais um Che Guevara, mas um mandrake que estalasse os dedos e fala, acorda. Acorda, É, sai dessa hipnose aí, né? justamente. Mas, Chacal, você como um artista, como um poeta, como uma pessoa integrada aí no movimento cultural brasileiro, esse governo está caminhando para um retrocesso que é perigoso, né? A gente está vendo aí censura. Eu queria que você fizesse uma avaliação, assim, do ponto de vista do artista e o que os artistas teriam que fazer para ajudar nessa resistência. A desconstrução que esse governo, né, quer fazer está muito dentro do campo ideológico, né? Eles acham que a juventude foi cooptada pela esquerda e, na verdade, pelos movimentos progressistas, os movimentos de luta social, de bem-estar social, coisas que a gente achava que já tinha conquistado isso há muito tempo. Então, esse governo, que não é bobo nem nada, ele se faz de bobo, né? O Bolsonaro parece um grande bobo da corte, um bufão, mas não tem nada de bobo, porque é justamente aí que eles querem quebrar a espinha dorsal da resistência. E a espinha dorsal da resistência está junto com a cultura, está junto com os artistas, está junto com a educação, está junto com... Não é à toa que ele ataca o artista, ele quer acabar com as universidades, ele quer acabar com o ensino, né? Laico, progressista e tal, né? É um e projeto. Tá um projeto. É um projeto de um governo, de vida, que é muito violento e muito preciso, né? Muito preciso acabar com o meio ambiente, de modo que todo o sistema neoliberal se instale de lucro máximo, no mínimo de tempo, né? E com toda a coisa da concentração de renda, né? E Estado mínimo, todas essas coisas, a cartilha do neoliberalismo. Destruição de direitos totais. Eu já falo nisso tantos anos, cara, que hoje em dia eu já nem falo mais. Mas se você pegar ler um Bauman, né? Alguns teóricos já estão falando isso há anos, do processo neoliberal, como é que ele se dá e tudo mais. Como Brasil, diz o professor, o professor português, Boaventura, ele fala que, com muita propriedade, que não existe compatibilidade entre democracia e neoliberalismo, né? O neoliberalismo ele precisa de governos como esse que nós estamos vendo no nosso país para ele se instalar, principalmente esse momento. O Bauman ele diz assim que a única função do Estado no modelo neoliberal é a de segurança, né? É de vigilância, de coerção, de censura, que todo o sistema... E controles do corpo também, que você falou atrás aí, né? Sim, que está dentro disso, né? Você viu um período de que o corpo ele tinha que ter essa... E agora eles sabem que se você tiver o corpo na frente, então todos os movimentos estão sendo feitos para conter... Justamente, né? Já não é de hoje, né? Já é de muitos anos. Mas, Chacal, eu queria fazer um registro, para a gente já caminhar para a finalização da nossa entrevista, um registro para você. Eu morei em Goiânia na década de 70 e 80 e o movimento da poesia marginal foi muito forte lá, né? Como em todo o Brasil, eu acho que vocês conseguiram levar isso para o Brasil inteiro, né? E eu até me arrisquei também, né? Eu consegui publicar 3 livros biografados. Eu tenho apenas um. Ia até trazer para você ver, mas eu fiquei com vergonha. Eu falei assim, não, porque eu sou muito crítico no que eu escrevo. E eu falei, não, se tem Chacal, se tem Nicolas Berr,
Pô, se tem outros aí, pra quê? Faz de conta que a poesia deles é minha. Mas eu só queria fazer esse registro, mas para a gente finalizar, eu queria que você analisasse como que está a poesia hoje no Brasil. A poesia, é, desde os anos 70, que é onde eu começo a ter a vivência concreta de poesia, ela se baseou muito no corpo, na voz, é, na poesia oswaldiana, na poesia modernista, Drummond do alguma poesia, e Bandeira. Era uma poesia mais da Goulart também, né? Goulart também. Era uma poesia mais da fala, do coloquial, da conversa, e pouco afeita a grandes estruturas formais e tal, como foi a geração de 45, que tenta retornar ao soneto, ao poema métrico e tudo mais. Então, isso predominou nos anos 70, que era um saco de gatos, na verdade, porque quem não fazia poesia concreta, tudo era chamado de poeta marginal. Porque a poesia concreta era um poema visual e a nossa não cabia dentro de um poema coloquial. Mas, de resto, era uma grande mistura, inclusive colocam Ana Cristina César, Lenis, Clarice Salomão, eu, Acaso, tudo no mesmo saco, que é um equívoco, porque são várias tendências diferentes. É visível, né? É visível é. que vocês são várias tendências. Pois é. Então, isso predominou nos anos 70. Mas talvez quiseram assim, conter numa geração, né? Essa aqui é a geração que está fazendo esse poema, então sou tudo igual. Era uma coisa mais de geração, né? Que o Carlos Alberto Macedo chama de retrato de época, que foi um grande painel, que a gente botou o Cacaso falava do poemão, que todos escreviam o mesmo poema e tal, que o Ali ficava indignado com ele. Mas era uma coisa geracional. Isso predominou nos anos 70, nos anos 80, que já começa a haver uma espécie de... a indústria cultural começa a aparecer forte, então já havia mais uma coisa glamurosa dos poetas que iam falar seus poemas de uma forma mais elaborada, já com clipes e não sei o quê. Voltando só um pouquinho, mas aí as editoras descobrem vocês também, né? A partir dos anos 80, né? Porque até os anos 70 havia a grande censura. E quando a abertura política, nos anos 80, aí as editoras pegam toda a poesia marginal e falou, vamos... A Brasiliense teve um papel importante nessa época, publicou os poetas beats americanos, toda uma linguagem poética que estava submersa, né, na repressão moral do regime militar, surgiu nessa época com efeitos também muito comerciais. As editoras, a brasileira, sabiam que aquilo ali ia render, as pessoas tinham uma demanda forte para aquele tipo de linguagem. Então os poetas marginais também foram publicados pela Brasiliense, eu, Chico Alvim, Acaso, o Paulo Lenis, Clarice Salomão, Alice Ruiz, uma série de poetas. E aí não era só poesia também, né? O pessoal do conto, dos romances que estava ali orbitando com vocês, né? E o rock and roll também. O rock and roll vai surgir em 88 no Circo Voador, com a Blitz e Barão Vermelho e tudo mais, porque havia uma grande demanda. A juventude não queria mais saber de MPB, de música popular e tudo mais, eles queriam saber de rock and roll, que era essa coisa da indústria cultural, da globalização e tudo mais. Então, até os anos 80, ainda há uma predominância dessa poesia mais coloquial, da coisa da performance, da experiência viva, você falando da tua experiência viva acontecendo e tal.
Aí, a partir dos anos 90 eu vejo, é minha experiência também, minha observação, começa a haver uma poesia mais universitária, sabe? É, que- é, que eles começam a falar mais para si mesmo, né? Então, o, a- o aluno de letras começa a escrever para os seus próprios parceiros de academia, para os professores, para tudo mais. Então, a poesia, ela retoma uma coisa mais, que eles chamam de intertextual, né? Ela está dialogando com outros poetas e outras formas mais, é, formas formais de poesia. E com a introdução de novas editoras lá no Rio, um papel muito importante nesse aspecto foi a Sete Letras, que até hoje publica muito, e eu fui publicado por ela. Mas naquele período há esse racha. Eu continuo fazendo o que eu fazia nos anos 70 através do CEP 20.000. É isso nos anos 90, né? O CEP 20.000 é um projeto que eu tenho desde agosto de 90, que é um evento mensal de multimídia, que absorve poetas, músicos, artistas plásticos e tudo mais, que vão lá falar seus poemas, conviver uns com os outros, como se fosse um prolongamento da poesia marginal, dos happenings dos anos 70, 60 e 70. Então há uma espécie de uma pequena divisão, o pessoal mais letrado, que consome mais, e renegam essa poesia, dizendo que ela não tem forma, é uma poesia fácil, um poema piada, é isso, aquilo, outro, que não tem experiência da literatura, a experiência da poesia. E eu fui muito criticado com isso, né? Essa poesia, ela não tem um diálogo com a tradição. Ué? Eu falo, ó, bom, Homero falava seus poemas, você quer mais diálogo com essa tradição mais antiga da poesia, que é o poema oral, que a Carolina falava. É o canto, né? É o canto, O justamente, canto. justamente, o corpo presente, a voz presente. E por outro lado, nós não tínhamos diálogo com a tradição, nós tínhamos um compromisso com a revolução, sabe? O que a gente escutava era Hendrix, era os tropicalistas, era a poesia beat, sabe? A gente não queria essa tradição acadêmico, cânone acadêmico, amorfo e Na moribundo. minha opinião, esse academicismo ele acaba sendo elitizado, ele elitiza, de certa forma. Justamente, mas é uma forma da academia querer para ela as rédeas do controle da qualidade poética, enfim. E, e aí houve essa divisão, né? Houve um retorno à poesia mais formal, mais clássica, que dialogava com a tradição, que tinham mais recursos técnicos, e a gente mantendo ali a coisa do encontro, né? Da poesia do encontro, da fala, dos saraus e tudo mais. Aí houve um pequeno racha nesse momento. Já a partir dos anos 2000 as coisas novamente se juntam, sabe? A poesia. Por exemplo, no CEP, muitos alunos de letras da PUC, Vai beber na fonte da poesia marginal. justamente, e vão falar seus poemas lá também, e aí tudo se mistura. Hoje eu acho que está um pouco misturado, sabe? Essas duas tendências, que você vê uma realização de saraus pelo Brasil inteiro, sabe? O rap também deu uma sobrevida à coisa da poesia popular, né? Então, hoje, o que era antigamente, o cordel era a poesia popular brasileira, hoje é o rap. Então, em todos os centros, todas as escolas, você tem cantores de rap e tudo mais. E isso também enriqueceu e facilitou muito os saraus que tem pelas periferias e nos centros, os slams, que hoje em dia é uma coqueluche e tal, que é a poesia falada, mas que ganha notas, é uma espécie de uma competição, herdada também nos Estados Unidos.
E essa poesia que também começou a ser publicada através das pequenas editoras. Parecido com repente, né? O rap é muito parecido com repente. É, muito parecido. A própria palavra, né? E exatamente. a forma de apresentar são a sempre, palavra é verdade, olha só. Sempre, a sonoridade. Né? E são sempre dois, três ali isso, fazendo uma disputa e tal, como no rap, como no repente. Então a coisa da facilidade dos meios digitais também favorece muito a chegada de muitas pequenas editoras. É verdade. Que tem muita facilidade de publicar poesia e distribuir tiragens pequenas, 100, 200 exemplares, mas isso amplifica muito o público e o alcance da poesia. Então hoje a gente tem uma coisa um pouco mais universitária, que é uma poesia um pouco mais cabeça, digamos assim, e essa poesia do corpo, do rap, do slam, e tudo se juntando, tudo convivendo. Isso só demonstra que a poesia é um ser vivo, né? Ela se recria, ela se... Por ser vivo, ela faz a autopoiesis, né? Que é a coisa da autoprodução. Então ela é viva porque está sempre se reproduzindo, sempre mudando, em mutação, né? Sempre criando diferenças, sempre criando coisas. Então eu acho que é um meio muito vivo. E o que é mais interessante é que não depende tanto do mercado, dessa coisa meio assombrosa, né? Que é o mercado, que é tudo por dinheiro. Como não tem muito público mesmo, a poesia ela sobrevive ao mercado como uma necessidade vital de você expressar seus sentimentos, os pensamentos, a observação da vida através da palavra. Então é uma coisa que tem uma vida muito longa. Além do que ela está dispersa em outras várias linguagens. Né? Você não pode pensar o cinema, ou a música, ou o teatro sem a poesia, né? Sem a palavra. Então é esse caminho aí que a gente vai levando. Chacal, valeu, cara. Valeu a você. Muito bom. A próxima vez troca o teu livrinho. Vou trazer o livro. Porque poesia é para botar na mesa, na roda. Eu vou trazer sim. Eu trouxe o meu para você. Opa, então pega aí, paz, agora vou lá em casa buscar. Eu fiz um agora. Porque o Sesc, ele me convidou para fazer um... falando nisso, fala aí, depois eu quero te fazer uma outra pergunta. Ele fez o Arte da Palavra, que é um projeto que convida poetas e escritores para circular em várias cidades e capitais do país. E aí eu fiz um livrinho, porque eu preparei um recital. São 3 blocos, tem um bloco de oficinas, tem um bloco da conversa com o leitor e tem um bloco oralidades, onde me incluíram, que é onde eu faço um recital, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu preparei uns 40 minutos, um recital, e falei, eu vou fazer um livrinho que vai se chamar Libreto, que é aquela coisa da ópera, que você ouve a ópera e tem o livro, porque aí você tem a experiência visual e auditiva do recital, mas tem também um livro que mantém o registro assim, mais durável, né? Aí eu fiz o meu livreto, fiz em casa mesmo, em editora, em impressora digital, imprimi, grampeei, copiei, como eu fazia nos anos 70. Matar a saudade. Mas sabe que porque o processo é prazeroso também, né? Sim. Você fazer tudo. E agora que você tem digitalmente, você tem mais facilidade. Aqui o libreto. Meu mano, é sensacional. Aí a pessoa tem aqui os poemas que eu falei, certo? E eu tenho muitas... Esse é pra mim, Chaco? Pra você, com certeza. Por favor, autografa ele. Eu tenho desde o mimeógrafo que eu acho que
que você tem que se envolver fisicamente com a produção Mas do isso é poema. que é legal, né? Isso Pois é é. que é interessante. Eu gosto disso, Você fazer sabe? você ser o operário ali, né? É. Né? Você pega aquilo ali. Até isso a gente só não pega a fabricação do papel porque, mas já exige outra tecnologia. Né? mas de rodar, fazer o acabamento, de grampear, sabe? Botar os grampinhos e tal, tudo é com a gente mesmo. E depois distribui, sai vendendo. Eu acho isso muito importante. Você tem o livro para dar para os amigos, porque o livro de editora não é teu, o livro é da editora. É da editora. Aliás, ainda tem isso, né? Hein? Tem isso, que eles controlam o direito autoral. Claro, né? você tem que comprar o livro da editora. De certo que é um preço bem mais barato, mas eles têm que te enviar, tem que não sei o quê. É uma complicação. Eles controlam, né, a sua. É deles. Eles investiram no objeto livre, então eles consideram o livro deles, sabe? Dão o preço que eles querem, tal. O autor ganha lá seus 10% do preço de carta, mas a partir do lançamento do livro é carta fora do baralho, sabe? Ele não se manifesta mais, é complicado. Eu acho que ainda vai chegar um meio termo, porque os livros de editora são mais acabados, são melhor acabados, mas isso, as nossas pequenas editoras também fazem uns livros muito bonitos, mas eu acho que o autor vai ter mais autonomia sobre o seu livro. Não sei se as editoras vão continuar. Um pouco o que aconteceu com a música, né? O pessoal passou a ter um controle melhor com a informatização, né?